A paz do Senhor Jesus, queridos. Boa noite a todos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Nós já lemos esse texto, vamos lê-lo novamente. Atos 4. E eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, que deixe a sua Bíblia ou o seu app aí aberto, tá? Então, ou o celular ou a Bíblia em papel, você deixa aberto aí, Atos 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Os achamos? Amém? Eu vou ler e você acompanhe, por favor. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, verso 10. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Verso 17. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta ou o seu celular conectado aí.
Queridos, hoje é o domingo da igreja perseguida e já vimos vídeos, oramos, tivemos essa experiência agora há pouco tão marcante. E Sarinha, minha filha menor, ela começou a chorar. Pai, estou com medo do escuro. E eu comecei a pensar numa criança que realmente está sendo perseguida. Porque a luz ia acender para Sara, mas para quantas crianças a luz não acende? Isso em cavernas, em abrigos, em casas diferentes, em cabanas. Então, uma realidade muito dura. E a perseguição aos cristãos é uma realidade que não foi escondida de nós. A Bíblia, ela nos mostra claramente que todo aquele que serve a Jesus será perseguido, pois o mundo nos odeia. Isso é um fato, queridos. O mundo te odeia, tá? E o mundo rejeita aquilo que representamos nessa terra. E eu vou ler alguns textos que eu trouxe aqui, eu não vou pedir para você abrir a Bíblia, eu só queria que você prestasse muita atenção. Jesus disse, por exemplo, em João 15, de 18 a 21, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Em Mateus 5, de 10 a 12, no Sermão do Monte, Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Em Mateus 24, de 9 a 14, quando Jesus falou do tempo do fim, ele disse, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Então Jesus disse que aconteceria isso. Paulo disse na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, de 3 a 7, ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Depois dessa introdução gloriosa, Pedro diz, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está falando de perseguição. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Este é o apóstolo que morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele está falando para os crentes perseguidos. Jesus, em Apocalipse, ele diz, quando está mandando uma carta para a igreja de Esmirna, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida.
Jesus diz à igreja de Pérgamo: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A Bíblia não escondeu a perseguição de nós. Muitos outros textos bíblicos nos falam de perseguição, de perseverança, de fé, de fidelidade. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que sofreram por causa do nome de Jesus. Poderíamos passar horas falando sobre isso, queridos. A perseguição é uma realidade na vida cristã. Ponto. É uma realidade. E a Bíblia nos diz que aconteceria. Aqueles que estão em Cristo saíram do mundo. E por isso o mundo os rejeita, os persegue, porque não são mais do mundo. Como lemos aqui em João 15. Agora a sua vida aponta para Jesus, aponta para a luz. A sua vida agora aponta para a verdade. E o inimigo das nossas almas não quer que você leve outros com você. E por isso ele te ataca. Porque ele quer paralisar a igreja. Ele quer amedrontar a igreja. Satanás se opõe a Deus e como você pertence a Deus, ele persegue você. E Jesus diz: não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Mas ele diz: se ouviram a minha palavra, vão ouvir de vocês também. Olha que benção. Mas nada pode parar a igreja. Tem um cântico que a igreja gosta muito de cantar. A perseguição não parou a igreja, não é assim? O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Não é verdade? O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. É fácil cantar isso aqui. Difícil é cantar lá na Nigéria. Mas é uma realidade. Nada pode parar a igreja. Nem eu, nem você. Alguém falou, eu não lembro quem nem onde, mas alguém disse em algum lugar e eu guardei essa frase. Ela falou, a maior prova de que a igreja é algo do céu, sobrenatural, é porque a própria igreja está tentando acabar com ela mesma há 2000 anos e está de pé ainda. Porque nós somos pecadores, somos falhos. Nada pode parar a igreja. Ninguém. Os imperadores romanos, tirânicos, não pararam a igreja. Queimaram cristãos vivos, jogaram dos penhascos. Colocavam, certa ocasião, teve história de colocar cristão dentro de um touro de bronze e acender embaixo para cozinhar o cristão dentro. Pessoas decapitadas. Hoje ainda, de manhã o pastor falava, relembrava um caso de poucos anos atrás, de aqueles homens de macacão laranja numa praia, na Líbia, né, pastor? Que foram decapitados, isso rodou o mundo, essa imagem. Hitler não parou a igreja, Stalin não parou a igreja, Lenin não parou a igreja, Fidel não parou a igreja, e no Brasil ninguém vai parar a igreja. Ninguém pode deter a igreja. Porque Jesus é o Senhor da igreja. E ninguém pode deter Jesus. E nós vamos passar. Se Jesus não voltar logo, nós vamos passar. E as crianças que estão aqui hoje, e muitas outras que vão chegar, serão aqueles que amanhã estarão aqui, dizendo, ninguém vai parar a igreja, estaremos firmes aqui. Ah, Rafael, mas se tiver perseguição no Brasil, destruírem isso aqui. Nós vamos para casa, nós vamos para a roça, nós não vamos parar. Porque ninguém pode parar a igreja. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus. Abra aí Romanos 8. Depois a gente vai voltar para Atos 4, tá? Um texto muito conhecido, quero ler com vocês. Primeiro, nós vamos ler o versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Vamos ler juntos?
a uma só voz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória a Deus. Escreveu o homem que levou chibatadas, foi apedrejado a ponto de acharem que ele estava morto, teve que sair fugido de Damasco, escondido num cesto, que desceram pelo muro, foi preso injustamente, esbofeteado, caluniado, traído, e ele diz: o sofrimento do tempo presente não se compara à glória. Este homem escreveu isto. Agora vai lá para o verso 35. Olha o que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque sou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-se do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Esse versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é você dizer na hora da prova da faculdade, não. Essa prova de cálculo é difícil, mas eu sou mais que vencedor. Não! É um texto que está falando: pode perseguir, pode atacar, pode acusar, pode caluniar, pode bater, pode matar, mas eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. É isso que está na palavra. Volta para Atos 4, irmãos. Vamos lá. Atos capítulo 4. O texto que a gente leu nos fala de um momento como esse. Logo no início da igreja. Tem o Pentecostes em Atos 2. A pregação de Pedro. 3.000 se convertem. E por aí vai. Um pouco para você orar, se reunir. Atos 3. Pedro e João estavam andando, indo ao templo para orar. Para uma hora de oração comum na cultura judaica, naquele momento, de horas de oração ao longo do dia. Encontram na porta um homem coxo de nascença, com mais de 40 anos de idade, pedindo esmolas, conhecido de todos. E Pedro e João chegam, e Pedro olha dentro dos olhos dele, e ele fica assim: vou ganhar um dinheiro. E Pedro fala a famosa frase: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem salta. E ele começa a pular e a glorificar a Deus. E todo mundo acha aquilo algo extraordinário. E Pedro prega. E mais uma multidão se converte. Era esse o cenário. O que aconteceu? Aquela multidão impactada começou a ouvir Pedro dizer que o responsável por aquilo era Jesus. Acendeu o alerta às autoridades que tinham matado Jesus um tempo antes. Aqueles mesmos homens mandam prender a Pedro. E seus perseguidores fazem uma pergunta muito interessante. Olha o verso 7. E pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Quem deixou vocês fazerem isso? Quem deu autorização para vocês fazerem isso? E Pedro dá um discurso e enfrenta aquela dificuldade e confronta aqueles homens com a palavra. Mas é muito interessante que Lucas, o escritor de Atos, ele registra algo impressionante. Antes dele dizer o que Pedro respondeu, ele diz assim no verso 8: então Pedro, o que está escrito aí? Cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, e aí ele continua a sua mensagem.
Lucas está enfatizando que Pedro só pode dar aquela resposta, que Pedro só teve aquela unção e autoridade porque estava cheio do Espírito Santo. Não é à toa que Lucas registra isso. Não é um capricho, não é um gênero literário, não. É palavra de Deus, inspirada pelo próprio Espírito Santo. É como se o Espírito dissesse: Lucas, escreve aí que fui eu que enchi Pedro e por isso ele falou aquilo. A única maneira de viver a vida cristã, resistir às perseguições, enfrentar a adversidade, é se estivermos cheios do Espírito Santo. Como viver esse cenário? Como resistir aos ataques do diabo? Somente cheios do Espírito Santo podemos resistir. Ah, Rafael, mas aqui não tem perseguição. Tem sim! Graças a Deus, nossas igrejas não são fechadas. Mas o mundo te odeia. O diabo te ataca. E usa pessoas para te perseguir, sim. E como você resiste aos ataques, ciladas e perturbações de Satanás? É cheio do Espírito Santo. Quando nos movemos debaixo do poder do Espírito, quando nos deixamos ser orientados pelo Espírito, somos submissos e somos guiados por Ele, submissos à sua vontade. Quando nos deixamos, falando: Espírito Santo, controla a minha vida. Eu quero que o Senhor domine todas as áreas da minha vida. Jesus, Ele é reconhecido em nós. Olha o verso 13 aí que a gente leu. Olha o verso 13. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A única explicação para a coragem de Pedro era que ele esteve com Jesus. Pedro e João estavam agindo de uma forma que ia além deles mesmos. E só assim podemos enfrentar as lutas. A ousadia de Pedro, irmãos, foi tão grande. Você para pensar. Aqueles homens eram a lei, eles eram a autoridade. Se eles mandassem Pedro morfar na cadeia, ia acontecer. Aqueles homens mataram Jesus. E Pedro vira para estes homens que tinham poder de polícia nas mãos, que tinham matado Jesus. E ele diz no verso 12: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é coragem. E é uma coragem sobrenatural. Ninguém, sem o poder do Espírito, teria coragem de fazer o que Pedro fez. Ao serem ameaçados e ordenados a não falar sobre Jesus, o que eles responderam? Olha o verso 19. Eles ameaçaram: não fale mais esse nome, senão vocês vão ficar presos e tal, eu vou açoitar vocês. Aí Pedro vira no 19, junto com João, eles responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a voz ouça do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por que os crentes perseguidos continuam? Eles não podem deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram. Eles não podem. Não dá para conter. Não tem como parar a missão. Essa coragem para enfrentar as lutas do dia a dia, batalha na família, perseguição, crise financeira, doença e etc. E não importa a luta que venha, essa coragem só vem do Espírito Santo. E você e eu precisamos deste poder em nossas vidas. Amém? Vou repetir, você e eu precisamos desse poder em nossas vidas. Amém? Glória a Deus, precisamos urgentemente desta unção. Ao se reunirem com a igreja, a gente leu pela segunda vez. Os irmãos oraram e disseram o que para Deus? Aquela oração do final do texto. Senhor, olha a perseguição que estamos sofrendo aqui. Olha o que eles fizeram com Jesus. Olha, Senhor, para as ameaças deles. E nos tira desse lugar. Foi assim a oração?
Foi, irmãos? Não. Responda, querido. Fala, não. Acorde em nome de Jesus. Não foi assim. Ó, Senhor, olha o que estão fazendo comigo. Manda um raio na cabeça deles. Foi essa oração? Não. Ó, Senhor, e me manda miríade de anjos, e quando eu andar na rua me cerca com teus anjos, e que todo mundo chega perto de mim caia morto no chão. Foi essa oração? Não. A oração deles foi: Deus, olha o que estamos sofrendo e nos ajude a pregar a palavra. Irmãos, isso é algo sobrenatural. Verso 28, olha aí na sua Bíblia. 29, melhor dizendo. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Ou seja, Senhor, estamos aqui sob ameaça. Faz uma coisa, nos dá coragem para falar mais. Nos dá intrepidez. E enquanto a gente abrir a boca para falar, o Senhor vem junto e faz um monte de milagres, Senhor. Faz isso, Jesus. Que o teu nome se espalhe. Que não fique só aqui não, que mais multidões e multidões te ouçam. Olha as ameaças deles, Senhor. Nós precisamos, sabe de quê? Coragem, intrepidez, ousadia. Irmãos, perceba que eles não murmuraram contra o Senhor. Eles não reclamaram da perseguição. Ai, meu Deus, eu vim no mundo para sofrer. Não. Essa oração de brasileiro, de crente Nutella, que nós somos, eu estou me incluindo. Não. Eu faço parte dessa geração brasileira preguiçosa, de crente que nunca sofreu nada. Porque os crentes brasileiros do passado ainda foram perseguidos a algum grau. A gente não, se olha torto para a gente na igreja, é motivo para abandonar a igreja porque não falaram comigo. Eu estou me incluindo, nós somos terríveis, nós, eu e vocês. Essa geração fraca que é a igreja evangélica do Brasil. Não, eles não reclamaram da vida. Eles não reclamaram que o ar-condicionado não estava funcionando. Eles não reclamaram que o som estava ruim. Eles não reclamaram que a banda tocou uma música que eu não gosto. Eles não reclamaram que o pastor demorou na mensagem. Não, eles não reclamaram, eles não reivindicaram os direitos. Eu tenho direito como filho, é meu direito, é minha herança. Não, eles falaram: me dá coragem para continuar pregando. Me dá ousadia para falar do Senhor. Me dá força para continuar sendo crente. Foi essa oração que eles fizeram. Ah, irmão, nós temos que aprender. Estou me incluindo, tá? Nós temos que aprender. Ah, Rafael, bati muito na gente. Se isso te conforta, eu apanho primeiro, quando eu preparo a palavra, né? Aí você não vai me responder, você vai olhar para dentro de você e vai pensar: qual é a oração que você tem feito em meio às guerras? Porque eu sei que você tem guerras. Pode não ser uma perseguição de alguém contra você, pode não ser. Mas toda família tem batalhas. Toda pessoa passa crises. Qual a oração que você tem feito em meio às guerras? Jesus, me tira dessa batalha. Jesus, eu não aguento mais. Jesus, olha aí o que fizeram. Não deixa não, Jesus. Ai daquele que tocar no teu ungido. Será que é essa oração? Qual tem sido a sua oração na hora da batalha, da oposição, da dificuldade, da decepção, da tristeza, da má notícia, do diagnóstico de doença terminal, do abandono, da traição, da infidelidade, da decepção? Qual é a sua oração? Quando o inimigo está te perseguindo no seu trabalho, na sua escola, qual tem sido a sua postura de reclamação e lamentação? Ou como é a sua oração? Jesus, me ajuda a continuar sendo crente, pregando a tua palavra em meio a tudo isso. Me ajuda a cumprir a missão, Senhor. Ah, Jesus, se o Senhor não me levou para o céu ainda, tem algo para eu fazer nesta terra. Está difícil, Jesus, me dá coragem, Senhor, para eu não envergonhar o teu nome.
Essa tem que ser a nossa oração. Só que essa foi a oração daquela igreja que estava nascendo em Jerusalém. Não tinha estrutura, não tinha curso, não tinha seminário, não tinha livro, não tinha mensagem de pregador famoso, não tinha Hernandes, não tinha Nicodemo, não tinha ninguém. Não tinha UD, não tinha nada. Não tinha. Não tinha ministério disso, ministério daquilo, não tinha nada. Nem diácono tinha ainda, diácono só apareceu no capítulo 7. Eles pediram, eles tinham o quê? Fé em Deus e a amizade dos irmãos, o que eles tinham. Irmãos, o que eles pediram? Nos ajude a ter coragem de cumprir a missão. Ah, Rafael, não se aplica muito o que você está falando, porque minha vida está boa, né? Eu estou bem, graças a Deus, minha família está em paz. Glória a Deus, já aposentei, né? Estou numa boa, deitado na rede. Então, irmãos, pede coragem para voltar a ser aquele crente que você era, que enfrentava, que lutava, que batalhava. É preciso. E aí, irmãos, quando a gente faz essa oração, como aquela igreja fez essa oração, me dá coragem, Senhor. Me dá força, Jesus. Me ajuda a ser crente, Senhor. Me dá intrepidez, Senhor. Me ajuda a entender o foco. O foco é pregar o evangelho, o foco é ser igreja, o foco é glorificar teu nome. O resto a gente agrega, Senhor. Enfim, mas me ajuda, Senhor. Me ajuda a te servir. Quando você faz esta oração, como eles fizeram, Deus responde de uma forma específica. Qual foi a resposta de Deus para essa oração, irmãos? Verso 31. Vamos ler todos juntos. Olhem na sua Bíblia, 31. Todos juntos. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A resposta de Deus a essa oração é: eu preciso encher vocês com o meu Espírito. Porque se eu não encher vocês não vão conseguir. Aí eles ficam cheios do Espírito Santo e a oração é respondida. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Deus abalou as estruturas. Deus sacudiu o lugar. Encheu todo mundo do Espírito Santo. Toda vez que eu peço coragem e ousadia para Deus, para cumprir minha missão de crente, Ele responde derramando o Espírito Santo. As estruturas são boas, podem ser usadas para a glória de Deus, mas as estruturas não te dão coragem para cumprir a missão. Os cursinhos e etc. não nos dão coragem para cumprir a missão. Os títulos não dão coragem para cumprir a missão. Os anos de igreja, o cargo na igreja, nada disso. Só o que nos capacita a cumprir a missão é o derramamento do Espírito Santo. Eu queria tanto ter mais experiências com o Espírito Santo, assim, sobrenaturais. Eu queria, assim, ver uns anjos, sabe? Eu queria, assim, ver a glória de Deus. Para quê? O Espírito Santo é o selo da promessa, a garantia de que seremos salvos no último dia. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, mas a Bíblia nos ensina em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. É para a gente se encher. A Bíblia manda a gente se encher do Espírito. E ser cheio do Espírito, experiências miraculosas, sobrenaturais, é para quem? É para quem quer cumprir a missão. É para quem quer ter ousadia. É para quem quer ter coragem. Deus não vai derramar seu Espírito para aqueles que não querem isso. Permanecer firme nas batalhas, nas adversidades. Deus, me capacita, Jesus. Eu vou enfrentar Jesus. Se o Senhor não me capacitar, que será de mim? Aí ele faz o quê? Te enche o Espírito. É assim, queridos. É dessa forma. Não há como ser igreja sem o poder do Espírito Santo. Não há como realizar a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. É mentira. Ninguém tem este poder. As denominações não têm este poder. Os seminários teológicos não têm esse poder. A escola dominical não tem esse poder. Só o Espírito Santo capacita a igreja a ser igreja. Só. Se você fizer a oração correta, clamando: Senhor, eu preciso de força para continuar.
Não precisa levantar a sua mão, não. Só pensa assim, só responde para você. Você precisa de força para continuar? Eu preciso, irmão. Eu estou me colocando já o primeiro. Eu preciso de força para continuar. Porque as lutas não são pequenas. E se eu preciso de coragem, de força para permanecer, eu preciso de ajuda nas tentações, nas provações. E eu falo, Senhor, me ajuda a cumprir a missão, o meu propósito como teu filho. Qual vai ser a resposta de Deus para a minha vida? Ele vai me encher do Espírito Santo. É disso que aqueles irmãos perseguidos precisam. Eles têm que ser cheios e encorajados pelo Espírito Santo. Aqueles irmãos precisam dessa unção. E quando você vê as publicações da Portas Abertas, eles colocam: orem para que Deus fortaleça o coração dos irmãos. Ore para que Deus lhes dê coragem. Nunca você vai achar assim: ore para que a perseguição acabe. Os cristãos perseguidos não pedem isso. Eles pedem: orem para que Deus nos ajude a ficar firmes, a permanecer. Amém, queridos?